Olá, boa tarde. Aqui estamos chegando mais uma vez para estudarmos um pouco mais o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Essa doutrina consoladora, esclarecedora e que tem como finalidade a doutrina espírita trabalhar esta parte espiritual, não combater de forma alguma nenhuma religião, mas, de uma certa forma, nos esclarecer em relação ao apego material, ou seja, combater o materialismo. Então, conforme nós encontramos na forma de orientações acerca da doutrina espírita, que o espiritismo se dirige aos que não creem ou aos que duvidam, e não aos que têm uma fé e aos quais esta fé basta. Então a doutrina espírita não veio para que as pessoas mudassem de religião, mas sim para aquelas pessoas que ainda não têm uma fé robusta. Porque aqueles que a sua fé já lhe basta, o espiritismo não será, digamos assim, necessário a ele. Se ele já é uma pessoa boa, se ele já é uma pessoa que pratica o bem, não precisamos apresentar a ele o espiritismo, a não ser que seja para acrescentar na forma de orientação, conforme nos fala Paulo de Tarso, que temos que ter acesso a todo tipo de informação e retermos o que for bom. Então o espiritismo também veio para acrescentar esses esclarecimentos, não para que as pessoas, como dissemos, mudassem de religião. Elas podem continuar nas suas religiões, mas ao mesmo tempo estudando e acrescentando todo esse cabedal de informações que o espiritismo nos traz. E é por isso que agradecemos neste momento mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos para estudarmos juntos mais uma vez o Evangelho de Jesus. Agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai de infinita bondade e amor pela graça da vida, a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou e por ter permitido, por ter comandado a vinda do Consolador prometido, a doutrina espírita. Agradecemos aos mensageiros do Cristo que nos auxiliam constantemente. Então hoje, para esta tarde, para este momento, daremos continuidade aos nossos estudos com base no livro de Emmanuel, Calma, através de Chico Xavier. A lição de hoje trata sobre a riqueza. Riqueza prematura, o capítulo 13. Então aqui Emmanuel nos traz informações que na maioria das vezes aquelas riquezas acumuladas que prematuramente tiram as pessoas daquela condição de criatividade, de trabalho e levam elas para a ociosidade, porque elas acham que não precisam mais trabalhar porque os bens que os pais já acumularam já são os suficientes para a sua subsistência, para lhe manter durante a sua trajetória aqui na Terra. Então aqui Emmanuel nos fala, nesta lição, que em muitas situações essas riquezas prematuras são retiradas dessas criaturas para que elas aprendam a trabalhar. Então aqui ele começa a lição dizendo, ó, desapareceram documentos e objetos de valor que talvez te abastecessem de recursos materiais para muito tempo. Então aqui ele nos fala que desapareceram, mas como nós sabemos que os recursos materiais não desaparecem, eles simplesmente mudam de mão. Quantas pessoas que são hoje milionárias ou que no passado foram bilionárias e de uma hora para outra ficam de uma certa forma materialmente falando empobrecidas, mas aqueles recursos materiais que lhe davam aquela condição de milionário, eles não desapareceram.
de alguma forma e por alguma situação, talvez de má administração, de egoísmo, de vaidade, de arrogância, de prepotência, aqueles recursos mudaram de mão, passaram à administração de outras criaturas mais prudentes para administrá-los. Então ele diz ainda, ó, perdeste a oportunidade de garantir uma pensão sólida nos dias do futuro, em que teu corpo talvez não mais te auxiliasse a trabalhar pela própria manutenção, unicamente em face da desatenção de alguém, ou porque a memória não te auxiliasse a recordar minudências alusivas ao assunto. Então aqui ele fala que em muitas situações riquezas são perdidas, vamos colocar esse perdido aqui entre aspas, por desatenção das criaturas que administram. E aí ele acrescenta ainda como informação, na forma, lógico, de oportunidade para o aprendizado. Ele acrescenta, não te permitas destrambelhar o pensamento por isso. Então, se desapareceram os recursos materiais, se perdemos a oportunidade de continuar administrando recursos materiais, por termos nos comportado conforme Jesus nos fala, como infiéis administradores, se isso aconteceu conosco, ou se vir acontecer conosco, por menores que sejam as nossas administrações, não nos destrambelhemos o pensamento por isso, ou seja, não percamos a calma, a paciência, não saiamos do equilíbrio, mas mantenhamos o nosso equilíbrio e continuemos trabalhando. Possivelmente, vejamos o que Emmanuel nos esclarece aqui, ó, possivelmente, amigos espirituais, zelosos e atentos, te houvessem auxiliado perder essas fortunas ou essas vantagens em teu próprio proveito. Então aqui ele nos chama a atenção que nestas situações, amigos espirituais estariam nos auxiliando quando perdemos recursos materiais. Aí às vezes você pode falar assim, então eu não quero um anjo de guarda desse, que ao invés de ajudar eu manter os recursos materiais para minha mordomia ou bonomia, eles auxiliam para que eu perca a administração. E aí ele fala que para o seu próprio benefício, para o nosso próprio aprendizado, valorizarmos as coisas. Porque via de regra nós só damos valor, a maioria das pessoas só dão valor às coisas quando perdem a sua administração. E aí ele diz ainda, indaga de ti se estarias efetivamente em condições de trabalhar caso estivesses com a vida escorada no dinheiro excessivo. Então aqui ele nos chama a atenção que, via de regra, se estamos com a vida escorada, com a vida amparada em dinheiro, não vamos nos colocar naquela condição de trabalho, naquelas condições exigidas para o trabalho. Mas nós sabemos que, via de regra, quanto maiores são os recursos materiais, maiores necessidades tem de trabalho para administrar corretamente, para que aquele recurso, aqueles recursos não fiquem parados como a água de um lago, mas movimentando constantemente e gerando o bem para as pessoas que estão à nossa volta. Porque nós sabemos hoje que os recursos materiais, eles estão aí à nossa disposição não para ficarem parados, ficarem acumulados, mas sim para serem administrados sabiamente, levando benefício a toda parte. Medita. Ele nos chama a atenção para meditarmos na situação dos parentes aos quais talvez o excesso de recursos financeiros afastasse da obrigação de servir, com o agravante de induzi-los aos perigos da ociosidade dourada. Então aqui ele nos fala que em muitas situações, parentes, principalmente os filhos de pais ricos,
que não aprenderam desde cedo o valor do trabalho, o valor da administração correta dos bens materiais, eles simplesmente se virão naquela condição de não ter necessidade de trabalharem, não ter a necessidade de administrar recursos materiais por mera obrigação ou por ter obrigação de administrar esses recursos, porque eles não aprenderam, igual ele fala aqui, afastar-se da obrigação de servir verdadeiramente como administradores de forma sábia desses recursos materiais e, consequentemente, não administrando corretamente, eles irão cair nesse perigo da ociosidade. Trabalhar para quê? Se já tenho tanto acumulado. Mas precisamos aprender a trabalhar, precisamos valorizar as coisas que estão aí à nossa disposição, administrando sabiamente e levando benefício a toda parte, conforme os espíritos amigos nos orientam. Recorda aquele a quem a despreparação para conservar o dinheiro e administrá-lo situou em ruinosa segregação ante o medo de perder a suposta superioridade em que passariam a viver. Então aqui ele nos chama atenção para aquelas criaturas que se afastam dos outros por se acharem superiores pelo fato de ter acumulado recursos materiais, uma poupuda conta bancária, e ele se segrega das outras pessoas, ou seja, se separa das outras pessoas com medo de perder esta condição, com medo de ser roubado pelas outras pessoas por puro despreparo em administrar. E aí, conforme vimos anteriormente, nesta situação, os espíritos amigos entram em ação para que ele perca esses recursos materiais, a administração desses recursos materiais, para que ele possa aprender em um futuro, ou nesta mesma existência, aprender o valor da boa administração. Pensa nos avanços indébitos da inveja e do despeito sobre os teus dias. Então aqui ele fala, em não sabendo administrar recursos materiais, nós iremos acumular indebitamente inveja e despeito por parte daqueles que ainda não aprenderam a respeitar a vida dos semelhantes, caso mantivesses a fortuna fora da circulação e do trabalho sem utilidade para ninguém. Então, se estamos na administração provisória de recursos materiais e não sabemos administrar, nós, é lógico, seremos enquadrados naquela condição de infiéis administradores, porque retiramos os bens que estão sob a nossa administração de circulação e não estando dessa forma em circulação, deixando de gerar trabalho e também deixando de ser útil às outras criaturas. Então, uma empresa, por exemplo, por maior ou menor ou de médio porte que ela seja, quantos empregos ela tem possibilidade de gerar? Então, aquele empresário que sabe administrar corretamente aqueles recursos que estão à sua disposição, que cria uma empresa para gerar emprego, gerar renda às pessoas e administra sabiamente esses recursos, ele, com certeza, está também ganhando créditos perante a lei de Deus, porque ele está fazendo movimentar, fazendo circular esses recursos que não são dele, mas são propriedades de Deus, que Deus colocou provisoriamente sobre a sua administração para gerar o bem às outras criaturas e a ele também. Lembra as discórdias e demandas de testamentos e inventários promovidos por teus próprios descendentes na hipótese da morte inesperada ante os bens materiais que porventura deixasses sem justa e proveitosa destinação. Então aqui ele nos fala sobre aquelas brigas que constantemente a gente vê, ouve falar, ou pode acontecer, ou já aconteceu em nossos agrupamentos familiares, após o falecimento daquele que estava na administração dos recursos materiais. Aí depois os herdeiros, quando não existe um testamento, e a maioria não deixa um testamento já com a destinação desses recursos, às vezes vão brigar na justiça, viram inimigos. A maior parte. Cada um se acha no direito de levar
mais vantagem do que o outro, ter mais vantagem, ter mais direitos do que o outro. Nenhum recurso material, mas tivesse ensinado essas criaturas a trabalhar, não teria essa briga, esse desequilíbrio no agrupamento familiar. Continuariam unidos, trabalhando em benefício de todos. Não estamos aqui falando que é pecado acumular recursos materiais. Jesus nunca falou que seria, mas ele nos informou, nos orientou da necessidade de aprendermos a administrar esses recursos materiais, levando bem às outras criaturas, porque esses recursos não são nossos, são propriedades de Deus. E por último, ele diz: aceita a vida laboriosa que Deus te concedeu, reconhecendo que a fortuna estará em tuas mãos quando souberes dirigi-la, sem permitir que ela te escravize. Então aqui ele nos fala que estaremos na administração de recursos materiais quando soubermos verdadeiramente dirigir, administrar aqueles recursos e não nos escravizando àqueles recursos. Conforme Jesus nos fala, para aquela necessidade de dar a César o que é de César, a Deus e o que é de Deus, e também ele nos fala que é impossível servirmos a Deus e a Mamon, ou seja, servir verdadeiramente Deus e ao mesmo tempo sendo escravos das coisas materiais. Então a doutrina espírita, conforme falamos lá no início, vem nos ensinar, vem nos orientar exatamente neste sentido, quando ela nos diz que fora da caridade não há salvação. E aí ela vem naquele sentido também de nos informar e nos orientar para a boa administração dos recursos materiais, principalmente em relação ao desapego. Desapeguemos destes recursos, porque eles não são nossos, mas não aquele desapego em não administrar ou administrar de qualquer jeito. Ah, não, já que isso é de Deus, então eu posso administrar de qualquer jeito. Não, que sejamos bons administradores desse proprietário, desse patrão boníssimo, ou que é a própria bondade, que é Deus. Administremos corretamente esses recursos, enquanto estivermos com esta obrigação de administrarmos. Muita paz a todos, uma boa tarde e muito obrigado a todos pela cooperação, pela caridade que estão fazendo em nos ouvir constantemente. E se este material lhe serviu para auxiliar no sentido de alguma orientação, e se você achar que possa este material também servir a algum companheiro de jornada, faça a caridade de passá-lo adiante. Faça a caridade para com o Evangelho do Cristo, levando adiante a semente, realizando também você também a semeadura do Evangelho onde quer que você esteja. Paz aos nossos corações.